Olá pessoal, Luciano novamente. Agora a gente vai ler sobre a Lei 14.456 de 2022. É uma lei de março, tá? Cidade que cuida, Gabinete do Prefeito. Lei Ordinária número 14.456, de 22 de março de 2022. Dispõe sobre a execução do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, PDRRR, do Complexo Beira Rio, CBR, pela Administração Pública do Poder Executivo do Município de João Pessoa, Paraíba. Regulamenta suas modalidades, benefícios e institutos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa e da outras providências. O prefeito do município de João Pessoa, Estado da Paraíba, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A execução do Plano Diretor de Reassentamento e relocalização do Complexo Beira Rio é regulamentada e autorizada por esta lei, e qual será implementada pela Administração Pública do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Unidade Executora do Programa de João Pessoa Sustentável, UEP-SEGOV, Secretaria de Gestão Governamental, da equipe técnica contratada e pelos demais órgãos e entidades participantes do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa. Programa João Pessoa Sustentável. Objeto do contrato de empréstimo número 4.444 ao CBR. Celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Parágrafo 1º. O Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização terá sua execução vinculada às normas que regem a execução do Programa João Pessoa Sustentável, anexo 1 desta lei. Parágrafo 2º. As famílias beneficiadas pelas modalidades de reassentamento e demais benefícios previstos nesta lei serão as que forem devidamente identificadas e cadastradas pela equipe contratada para desenvolver as atividades sociais relativas ao Plano de Desenvolvimento Comunitário, PDC, do Complexo Beira Rio, restrita ao âmbito de intervenções do Programa João Pessoa Sustentável. Parágrafo 3º. Para efeitos desta lei, considera-se família a unidade nuclear eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, formando um grupo doméstico que vive sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros, incluindo o indivíduo que reside sozinho em moradia localizada em algumas das áreas abrangidas pelo Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira Rio. Parágrafo 4º. A equipe técnica contratada referida no caput corresponde à equipe de empresas especializadas contratada para a elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira Rio, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, e qual será fiscalizada e supervisionada pela Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável e pela Comissão de Fiscalização designada, competentes pela gestão do respectivo contrato administrativo, assim como pelo recebimento e aprovação dos serviços, atividades e pagamentos devidos. Capítulo 1. Modalidades de reassentamento. Artigo 2º. Para os fins desta lei, em consonância com o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, serão oferecidas as seguintes modalidades de reassentamento. Inciso 1. Indenização de dinheiro. Inciso 2. Reassentamento rotativo com aluguel de transição sem retirada da população do bairro de origem. Inciso 3. Reposição do imóvel por meio da adjudicação de outra moradia construída em terrenos próximos das comunidades de origem. Inciso 4. Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário. Inciso 5. Troca de beneficiário. Artigo 3º. A elegibilidade das famílias para cada modalidade será conduzida pelas atividades técnico-sociais do Plano de Desenvolvimento Comunitário, de acordo com os critérios de elegibilidade constantes do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira Rio, anexo 1. Através da equipe técnica contratada para a execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira Rio, sob coordenação da Unidade Executora do Programa de João Pessoa Sustentável e pela Comissão de Fiscalização designada. Parágrafo único. A elegibilidade das famílias para cada modalidade dependerá de aprovação formal emitida pela Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Capítulo 2. Indenização em dinheiro. Artigo 4º.
A indenização em dinheiro consiste em compensação financeira paga em favor de famílias que se enquadrem nas condições abaixo e nos moldes do Plano Diretor de Relocalização e Reassentamento, com suporte legal no Decreto-Lei nº 3.365 de 41, Lei 4.132 de 41 e legislação aplicável nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Proprietários de imóveis comerciais que não sejam reinstalados para outro imóvel comercial. Inciso 2. Proprietários não residentes nos imóveis em áreas de risco que alugam, cedem ou emprestam os mesmos. Parágrafo 1º. A aplicabilidade dessa modalidade se dará da seguinte forma, sem prejuízo de outras exigências previstas no Plano Diretor de Relocalização e Reassentamento. Inciso 1º. A adesão da família ou indivíduo a essa modalidade nos termos desta lei e do Plano Diretor de Relocalização e Reassentamento do Complexo Beira-Rio. Inciso 2. Emissão de laudo de avaliação do imóvel, alvo de indenização, instruído com parecer social, documento que indicará eventuais situações de vulnerabilidade e riscos sociais, com o objetivo de dar robustez à documentação, elaborados pela equipe técnica habitada que executará o Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio. Inciso 3. Ateste do laudo de avaliação do imóvel pela Comissão Permanente de Avaliação e Desapropriação da Secretaria Municipal de Planejamento. Inciso 4. Assinatura de termo de aceite pelo beneficiário concordando com o valor da avaliação. Inciso 5. Pagamento da indenização. Inciso 6. Dispor o beneficiário de documentação adequada de titularidade e propriedade do bem. Parágrafo 2º. A avaliação da indenização de que trata este artigo deverá levar em conta, nos termos da legislação aplicável, a dominabilidade do imóvel, podendo equivaler à integralidade da propriedade, restringir-se ao domínio útil ou às benfeitorias decorrentes da ocupação, a depender de cada caso concreto. Artigo 5º. A Prefeitura ficará responsável pela transferência financeira relativa ao programa da indenização, respeitando o devido processo legal, ficando a unidade executora do Programa João Pessoa Sustentável, a Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa e a Controladoria Geral do Município de João Pessoa, responsáveis pela supervisão dos procedimentos de indenização. Parágrafo único. Por meio do regulamento expedido pelo Poder Executivo do Município de João Pessoa, respeitados os limites e previsões desta lei e legislação correlata, serão definidos os procedimentos, instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao aperfeiçoamento desta modalidade no que for necessário. Capítulo 3. Reassentamento rotativo com aluguel de transição, sem retirada da população do bairro de origem e do aluguel de transição emergencial. Seção Reassentamento rotativo. Artigo 6º. Nos termos do Plano Diretor de Relocalização e Reassentamento, a modalidade de relocalização denominada como reassentamento rotativo tem como característica principal o adensamento demográfico em áreas originalmente ocupadas por uma única moradia e que possam receber novas habitações, incluindo a construção de nova unidade habitacional para a família originária. Parágrafo 1º. Essa modalidade se destina à construção de novas unidades habitacionais em terrenos de famílias que não ocupam área de risco e que aceitem que, em seu lote, o programa possa utilizá-lo para promover o respectivo adensamento, incluindo outras famílias na área. Parágrafo 2º. O principal benefício desta modalidade é atribuir à família optante a melhoria de sua condição habitacional mediante construção de uma nova habitação, devidamente projetada, desde que concordem em receber outras famílias na área de sua residência original. Parágrafo 3º. Um dos objetivos dessa modalidade fazer com que as famílias possam permanecer em seus territórios de origem. Artigo 7º. As famílias que optarem por esta modalidade apenas serão retiradas de sua moradia após inclusão no aluguel de transição, cujo pagamento iniciará um mês antes do início das obras das novas moradias, sendo que a primeira parcela referente ao aluguel de transição será paga a partir da formalização da adesão da família e a ordem de início de pagamento do aluguel de transição. Parágrafo 1º. O valor mensal do aluguel de transição será de R$ 500 mensais para um período previsto de até 18 meses, pago enquanto a família não receber a nova moradia.
Parágrafo 2º. A equipe técnica contratada para executar o Programa de Desenvolvimento Comunitário das Comunidades do Complexo Beira-Rio será responsável por essa operação, incluindo o pagamento dos valores relativos ao aluguel de transição diretamente à família beneficiada. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, quando mostrar-se-á necessária a promoção do prazo, Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, quando mostrar-se necessária a prorrogação dos prazos do benefício previsto no parágrafo 1º deste artigo, a equipe técnica, com autorização da unidade executora do Programa João Pessoa Sustentável, em conformidade com o PDRR, Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, poderá prorrogá-lo pelo tempo necessário ao recebimento da nova moradia, observada a disponibilidade de recursos, adequação orçamentária e vigência do programa. Artigo 8º. Deverão ser realizadas as seguintes atividades para identificação das áreas e dos beneficiários. Inciso 1º. A identificação de uma ou mais áreas, preferencialmente nas comunidades Santa Clara e São Rafael, com moradias não localizadas em área de risco e com viabilidade de adensamento do local, sem prejuízo ao entorno. Inciso 2º. Consolidação das informações relativas aos terrenos e casas identificadas no inventário do reassentamento rotativo, sob a forma de uma base de dados detalhadas, contendo informações de documentos confiáveis e precisos, com pelo menos relatório fotográfico do imóvel, georreferenciamento, memoriais descritivos, identificação e descrição das características principais do imóvel e do terreno. Inciso 3º. Realização de visitas domiciliares para a construção de canal de diálogo com as famílias identificadas como passível de fazer adesão a essa solução de reassentamento. Inciso 4. Assinatura de contratos de adesão com as famílias que aceitarem a proposta do reassentamento rotativo e posterior inserção no aluguel de transição, que trata o artigo 7º desta lei. Inciso 5º. Levantamento físico e fotográfico das casas que farão parte deste tipo de solução. Parágrafo único. O inventário do reassentamento rotativo deve ser organizado de forma clara, precisa, completa e ser autoexplicativo, de forma hábil a instruir um processo de contratação pública e ser fornecido a empresas interessadas que, após contratadas, ficarão responsáveis pelo desenvolvimento de estudos e projetos arquitetônicos e urbanísticos em cada um dos terrenos. Artigo 9º. Para fins de aplicabilidade da modalidade de reassentamento rotativo, a retirada de família beneficiada pelo aluguel de transição deverá ser precedida de consulta e ciência às famílias a serem reassentadas por meio dessa modalidade, observado o que dispõe o artigo 7º. Parágrafo 1º. As antigas edificações onde residiam as famílias que optarem por esta modalidade, após a regular inclusão no aluguel social e a alocação em moradias dignas, será liberadas pela imediata demolição e execução de obra. Parágrafo 2º. As famílias que optarem pela modalidade de reassentamento rotativo permanecerão no aluguel de transição até a entrega de uma habitação social no lugar de origem. Parágrafo 3º. As famílias que optarem pela modalidade receberão apoio na realização de locação de outro imóvel, quando necessário for, para esse período em que receberá aluguel de transição, o qual consistirá na identificação e oferta de listas de moradias propensas a aluguel e elaboração de contrato de locação a ser celebrado. Parágrafo 4º. O apoio de que trata o parágrafo 3º consiste em assistência e assessoramento logístico destinado a, quando necessário, auxiliar a família na busca por outra moradia, não compreendendo o pagamento de prestações pecuniárias para além do aluguel de transição previstas nesta lei, o qual será realizado pela equipe técnica que executará o Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio, sob a fiscalização e supervisão da unidade executora do Programa João Pessoa Sustentável. Parágrafo 5º. Será realizado pela equipe técnica do Plano de Desenvolvimento Comunitário o monitoramento trimestral realizado pela metodologia de amostragem de pelo menos 40% do universo de famílias incluídas no aluguel de transição, com registro em ficha de coleta de dados, contendo pelo menos as seguintes informações. Inciso 1º. Situação laboral e renda da família na área de origem após inclusão no aluguel de transição.
Inciso 2º. Dinâmica demográfica da família na moradia de aluguel de transição, incluindo nascimentos, casamentos, óbitos e acolhimento de parentes e amigos. Inciso 3º. Grau de satisfação do beneficiário com a moradia e entorno. Parágrafo 6º. A equipe técnica do Plano de Desenvolvimento Comunitário irá gerenciar o controle do recebimento de recursos e atualização das informações relativas ao aluguel de transição. Parágrafo 7º. As famílias beneficiadas pelo aluguel de transição, na hipótese tratada nesta seção, após o primeiro mês de recebimento do benefício, demonstrarão que estão residindo em outro imóvel. Parágrafo 8º. Por meio de regulamento, expedido pelo Poder Executivo do município de João Pessoa, respeitados os limites e previsões desta lei e legislação correlata, serão definidos os procedimentos e instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao aperfeiçoamento desta modalidade no que for necessário. Seção 2. Disposições específicas relativas ao aluguel de transição. Artigo 10º. Fica instituído o benefício eventual do aluguel de transição em que visa disponibilizar acesso à moradia segura em caráter temporário ou emergencial às famílias do Complexo Beira-Rio, mediante o pagamento de quantia mensal de valor fixo para custear de forma suplementar a locação ou solução de imóvel residencial, de acordo com o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira-Rio, anexo 1. Artigo 11. O aluguel de transição será concedido nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Famílias que tenham aderido à alternativa de reassentamento rotativo previstos na seção 1 do capítulo 3 desta lei. Inciso 2. Famílias desabrigadas ou em sua eminência por destruição ou interdição causadas por acidentes naturais ou não, de que resultem situações emergenciais ou de calamidade pública, devidamente atestadas e identificadas pela Defesa Civil do município de João Pessoa, o aluguel de transição emergencial por um prazo previsto de 24 meses, pelo mesmo valor previsto para benefício do inciso 1. Parágrafo 1º. Somente famílias localizadas na área de abrangência da poligonal de intervenção do Complexo Beira-Rio, conforme previsto no Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira-Rio, anexo 1 desta lei, poderão receber o aluguel de transição de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se família a unidade nuclear eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, formando um grupo doméstico que vive sob o mesmo teto, que se mantém pela contribuição de seus membros e que também inclui o indivíduo que reside sozinho em moradia, localizada em alguma das áreas abrangidas pelo Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira-Rio. Artigo 12. O aluguel de transição somente será concedido às famílias que se enquadrem nas hipóteses do artigo 11 e concomitantemente aos seguintes requisitos. Inciso 1º. Residir na poligonal da intervenção do Complexo Beira-Rio, conforme seu Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, anexo 1 desta lei. Não possui outro imóvel. Inciso 2, não possui outro imóvel. Inciso 3. Não ter sido contemplado com habitação de interesse social HIS promovido pelo município, estado ou União. Inciso 4. Não figurar como beneficiário do programa do poder público que tenha por fim a concessão de qualquer espécie de benefício de custeio de locação de imóvel residencial. Inciso 5. Ter a situação atestada por laudo da Defesa Civil do município de João Pessoa nas hipóteses emergencial. Inciso 6º. Ter sido cadastrada pela equipe técnica do Plano Diretor de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio como demanda inserida no programa João Pessoa Sustentável. Inciso 7. Obtenção de parecer social favorável emitido pela equipe técnica do Plano Diretor de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio. Artigo 13.
Para recebimento do aluguel de transição, cada família ou pessoa habilitada deverá obrigatoriamente indicar um representante, que será o beneficiário titular, preferencialmente do sexo feminino, dentre seus membros maiores de 18 anos, ou emancipado civilmente, em nome do qual se fará o pagamento e que assinará, quando for o caso, o termo de autorização de emissão na posse e demolição da edificação, seja sob risco atestado, por laudo da Defesa Civil do município de João Pessoa, ou adesão à modalidade de reassentamento rotativa, bem como assinar o termo de adesão ao programa João Pessoa Sustentável, elaborado pela equipe técnica do Plano de Desenvolvimento Comunitário, o qual deverá conter as seguintes informações. Inciso 1. Nome e qualificação do responsável pelo benefício. Inciso 2. Nome e qualificação dos demais familiares que coabitam na residência destruída, interditada, desapropriada ou objeto de intervenção. Inciso 3. Endereço da residência objeto de demolição, interditada, desapropriada, objeto de intervenção. Inciso 4. Causa da demolição, interdição, desapropriação ou intervenção. Inciso 5. Renda familiar comprovada ou declarada. Inciso 6. Obrigatoriedade de comparecimento mensal nos escritórios locais de gestão ELOS, para assinatura da lista de frequência e atualização dos dados cadastrais. Artigo 14. O aluguel de transição terá duração. Inciso 1. Nos casos de reassentamento rotativo, até o término da obra e recebimento da nova moradia pela família beneficiada, limitada ao prazo de vigência do benefício. Inciso 2. Nos casos de situações emergenciais ou de calamidade pública devidamente atestadas e identificadas pela Defesa Civil do município de João Pessoa, até que cesse o estado de emergência ou de calamidade pública, limitado ao prazo máximo de vigência do benefício. Artigo 15. O aluguel de transição será extinto ou suspenso pelos seguintes motivos. Inciso 1. Por requerimento do beneficiário indicando sua motivação. Inciso 2. Por descumprimento das cláusulas constantes do contrato de adesão ao programa e dos termos do presente lei. Inciso 3. Pela perda das condições de habitação ao benefício previstos nesta lei, atestada pela equipe técnica em execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio. Inciso 4. Quando constatada a fraude aos objetos do Programa João Pessoa Sustentável ou Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio. Inciso 5. Quando do recebimento da solução habitacional. Inciso 6. Quando cessada a necessidade geradora ou o prazo máximo de vigência do benefício. Artigo 16. O pagamento do benefício será efetuado diretamente mediante depósito bancário em favor do responsável pelo recebimento do benefício nos termos desta lei. Parágrafo único. A gestão dos recursos de aluguel de transição emergencial ficará a cargo da administração do Poder Executivo do município de João Pessoa, através da empresa contratada para a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio, nos moldes do Programa João Pessoa Sustentável, sob a supervisão da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Artigo 17. Caso o aluguel de transição venha a ser utilizado pela família para pagamento de aluguel de imóvel, este deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Residencial. Inciso 2. Não coletivo. Inciso 3. De propriedade particular. Inciso 4. Localizado no município de João Pessoa. Inciso 5. Com adequadas instalações elétricas e hidráulicas. Inciso 6. Com condições mínimas de habitabilidade. Inciso 7. Que não esteja localizado em área de risco. Artigo 18. São atribuições da unidade executora do Programa João Pessoa Sustentável, por intermédio da equipe técnica contratada para a execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio. Inciso 1. Designar a equipe de trabalho para: a linha A. Organização e manutenção dos dados cadastrais das famílias atendidas pelo programa, realizando o cruzamento com cadastros de outros programas sociais que concedam benefícios às famílias em situação de vulnerabilidade no município de João Pessoa, a exemplo daqueles geridos pela Secretaria Municipal de Habitação, SENHAB, Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES. A linha B. Acompanhamento através de visita domiciliar com amostra de 40% do total das famílias para atualização trimestral das condições de trabalho e renda, dinâmica demográfica incluindo o nascimento, casamentos, óbitos, acolhimento de parentes e amigos, como também o grau de satisfação do beneficiário com a moradia e entorno, com vistas a verificar o atendimento aos requisitos desta lei, elaborando relatórios. A linha C. Apoio na busca pela moradia através de listas de imóveis propensas à locação. A linha D. Apoio na formação de contrato de locação de imóvel, quando couber.
Inciso 2. Conceder o benefício ao titular da família selecionada, mediante a assinatura do contrato de adesão ao programa, devendo ser providenciado. A linha A. Notificação da concessão do benefício ao titular. A linha B. Divulgação do calendário de previsão de pagamento. Artigo 19. Além dos critérios já previstos nos artigos anteriores, é condição para a celebração do termo de adesão ao aluguel de transição emergencial a existência e disponibilidade de dotação orçamentária e recursos financeiros destinados a essa finalidade pública. Capítulo 4. Reposição do imóvel por meio da concessão de outra moradia, construída em terrenos próximos da comunidade. Artigo 20. Para essa modalidade, será disponibilizada a construção de conjuntos habitacionais em terrenos próximos às comunidades que sofrerão intervenção de reassentamento em consonância com o Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira-Rio, mantendo as famílias deslocadas próximas às suas moradias de origem. Artigo 21. As famílias beneficiadas que optarem por essa modalidade de reassentamento não deverão sair de suas moradias durante a construção dos conjuntos habitacionais, salvo na ocorrência de alguma situação de risco de enchente, alagamentos e deslizamentos de terra, para sanar eventos em situações críticas, quando poderão ser incluídas no benefício de aluguel de transição emergencial e nos termos dispostos nesta lei. Artigo 22. As etapas para as famílias que serão beneficiadas através dessa modalidade são as seguintes. Inciso 1. Cadastramento socioeconômico realizado por visita domiciliar da empresa responsável pelas atividades sociais. Inciso 2. A adesão pela família à referida modalidade de reassentamento involuntário. Inciso 3. Recebimento do certificado definindo o critério de elegibilidade. Inciso 4. Elaboração do dossiê para habilitar a família ao recebimento de sua unidade habitacional. Inciso 5. Definição de sua unidade habitacional. Inciso 6. Vistoria à unidade habitacional na qual será contemplada. Inciso 7. Assinatura do documento referente à sua nova unidade habitacional. Inciso 8. Recebimento das chaves de sua nova unidade habitacional. Parágrafo único. Por meio do regulamento expedido pelo Poder Executivo do Município de João Pessoa, Paraíba, respeitados os limites e previsões desta lei e legislação correlata, serão definidos os procedimentos, instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao aperfeiçoamento desta modalidade, no que for necessário. Capítulo 5. Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário. Artigo 23. Para esta modalidade, serão adquiridas casas do mercado imobiliário de João Pessoa para beneficiar as famílias residentes na área de risco das 8 comunidades que compõem o Complexo Beira-Rio, no âmbito de intervenção do Programa João Pessoa Sustentável. Parágrafo único. A administração pública do Poder Executivo do município de João Pessoa ficará responsável pelos trâmites e processos legais necessários à aquisição dos imóveis, observando a legislação nacional que rege as matérias e as políticas que disciplinam o Programa João Pessoa Sustentável e as orientações do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira-Rio. Artigo 24. No caso desta modalidade, a equipe irá desenvolver o Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio, deverá estruturar um cadastro de imóveis disponíveis para compra e venda no município de João Pessoa, com características adequadas em termos de condições de segurança e habitabilidade. Parágrafo 1º. Os critérios de elegibilidade dos imóveis que poderão ser adquiridos no mercado imobiliário deverão atender os seguintes requisitos. Inciso 1º. A moradia não poderá estar situada em zona não edificáveis. Inciso 2. O material de construção deverá ser alvenaria ou outro material autorável. Inciso 3. A casa deve possuir instalações água, luz e ligação domiciliar de esgoto ou fossa séptica e atender às exigências de habitabilidade. Inciso 4. A moradia não deve possuir débitos vinculados ao imóvel com concessionárias ou prestadora de serviços, nem débitos fiscais. Inciso 5. O vendedor do imóvel precisará dispor de documentação adequada de titularidade e propriedade do bem. Inciso 5. O imóvel deverá estar localizado em João Pessoa, Paraíba. Parágrafo 2º. Além dos critérios definidos, a equipe técnica do Plano de Desenvolvimento Comunitário deverá elaborar e emitir termo de adesão a ser firmado com o beneficiário, e realizar a avaliação do imóvel a ser adquirido por meio de profissionais especializados. Artigo 25. Artigo 25. A elaboração do cadastro de imóveis poderá ser desenvolvida a partir de diferentes metodologias, entre elas:
Inciso 1º. Convocação aos empreiteiros construtores que possam ter unidades individuais à venda ou tenham interesse em construí-las. Inciso 2. Promoção de eventos, a exemplo de feiras de imóveis populares, reunindo as ofertas de moradias que cumpram os critérios de compra previamente estabelecidos. Artigo 26. Cada família poderá decidir livremente por uma moradia, e caso as ofertas do cadastro de imóveis e das feiras de imóveis não lhe interessarem, as famílias poderão buscar imóvel de seu interesse no mercado imobiliário, desde que o imóvel atenda aos preços estabelecidos e às condições de habitabilidade, assim como ao cumprimento dos demais critérios definidos pelo programa. Parágrafo 1º. A aquisição do imóvel será realizada pelo município de João Pessoa, com a utilização dos recursos do programa João Pessoa Sustentável, mediante contratação com o proprietário de imóvel ou a utilização do Instituto Jurídico Hábil. Parágrafo 2º. Concluída a transação, será procedida a transferência de direitos reais sobre o bem imóvel para a família beneficiada, ficando desde já autorizada a respectiva cessão ou concessão em favor da família beneficiada. Parágrafo 3º. Nos moldes deste artigo, a família beneficiada terá direito ao imóvel, mas não ao recurso financeiro utilizado para sua aquisição. Parágrafo 4º. Por meio de regulamento expedido pelo Poder Executivo do município de João Pessoa, respeitados os limites e previsões desta lei e legislação correlata, serão definidos os procedimentos e instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao aperfeiçoamento desta modalidade, no que for necessário. Capítulo 6. Troca de beneficiário. Artigo 27. Essa modalidade será aplicada às famílias que não aceitam nenhuma das modalidades descritas nos artigos anteriores. Parágrafo 1º. Nesses casos, a família pode buscar outra família que não reside em edificação de risco ou frente de obra dentro do poligonal de intervenção do Complexo Beira-Rio, conforme seu plano diretor de reassentamento e relocalização, anexo 1 desta lei, mas que tenham interesse em trocar com ela o direito de aderir a alguma das modalidades previstas, tornando-se beneficiária do programa João Pessoa Sustentável, exceto a alternativa de indenização em dinheiro. Parágrafo 2º. Para a situação em que haja possibilidade de localização em áreas de risco, deverá ser realizada avaliação por equipe técnica da Defesa Civil previamente à negociação. Parágrafo 3º. Por meio de regulamento expedido pelo Poder Executivo do município de João Pessoa, respeitados os limites e previsões desta lei e legislação correlata, serão definidos os procedimentos e instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao aperfeiçoamento desta modalidade no que for necessário. Artigo 28. A equipe técnica do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio deverá desenvolver estratégias para divulgar e detalhar esta modalidade, facilitando a compreensão por parte das famílias antes da escolha, tais como: Inciso 1. Realizar contato com as pessoas solicitando o comparecimento aos escritórios locais de gestão, ELOS, para verificar interesses pela alternativa de troca de beneficiários. Inciso 2. Orientar as pessoas na busca de substituição de beneficiários. Inciso 3. Verificar a situação do imóvel objeto na troca em termos de risco. Inciso 4. Verificar no momento da formalização da adesão a modalidade e ocorrência de rejeição, as alternativas oferecidas, registrando o fato em nota técnica com nome, endereço e telefone das pessoas. Inciso 7º. Disposições finais. Artigo 29. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das receitas oriundas do contrato de empréstimo número 4.444 ao CBR, conforme dotação orçamentária compatível e adequada previstas nas leis orçamentárias municipais próprias do Poder Executivo do município de João Pessoa, especialmente das secretarias municipais participantes do programa João Pessoa Sustentável. Artigo 30. O Poder Executivo poderá expedir regulamento acerca do disposto desta lei, com a finalidade de operacionalizar a execução de suas modalidades de reassentamento, benefícios e institutos. Artigo 31. O Poder Executivo do município de João Pessoa, com o apoio da equipe responsável pela execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário do Complexo Beira-Rio, deverá adotar as medidas necessárias à contenção de novas ocupações irregulares nas áreas de intervenção do programa. Artigo 32. Os casos omissos nesta lei no Plano Diretor, Relocalização e Reassentamento do Complexo Beira-Rio e ou que digam respeito aos temas correlatos, a exemplo de regularização fundiária, devem ser solucionados mediante a aplicação da legislação nacional aplicável.
Artigo 33. O Poder Executivo do município de João Pessoa, por meio do decreto que disporá sobre sua composição e funcionamento, fica autorizado a criar a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, com a finalidade de promover a solução consensual de conflitos no âmbito das ações de reassentamento, regularização fundiária e demais assuntos relacionados ao objeto desta lei, aplicando-se no que couber o que dispõe o artigo 34 da Lei Federal nº 13.465 de 2017 e a Lei Federal nº 13.140 de 2015. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O artigo 35. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal de João Pessoa, Estado da Paraíba, em 22 de março de 2022. Cícero Lucena. Autoria Executivo Municipal. Anexo 1. Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização. PDRR.